Fala, seus doidos da cabeça, vocês estão de boa? Visão? Aulão de penal? Tô concurseiro, diminui o álcool, tem vários resumos no meu quarto. Supermercado, troquei a lista, tem caixa de livros no lugar da caixa de latinha. Sou exemplo da casa, tem edital na parada. Todo o meu tempo agora é só dele, vou estudar pra ele. Da garrafa pra a caveira, da balada pra Tafibarra e treino na areia. Tô mudado, tô feliz, dá pra ver. Quando eu passar você vai entender. Da garrafa pra a caveira, da balada pra Tafibarra e treino na areia. Tô mudado, tô feliz, dá pra ver. Quando eu passar você vai entender. Visão, L. Jordano, carrinho na areia do embaixador. Ó, na paródia dos L. Jordano, isso é o quê? Visão. Vamos lá então, L. Jordano, vamos começar aqui mais um aulão de direito penal, pô, pra torar aqui pra vocês, pô, pra esbagaçar aqui pra vocês em direito penal. Aqui é o Hugo Leonardo, professor aqui do clã dos L. Jordanos. Lembra aí, ó, mete like, já começa metendo like nessa aula, antes que os perturbados achem que esse cara conversa demais e dá dislike, esse cara conversa demais e dá dislike. Meu filho, minha aula é assim, eu gosto de trocar ideia com vocês, como se você estivesse aqui na minha frente, pra fazer um negócio suave, um negócio diferente, um negócio na manha. Esse professor que chega aqui, trava no meio do quadro e fica pá, igual o robozão, tem uma pancada deles no YouTube, meu parça, tem aula demais pra você assistir de professor robozão. Aqui não é não, velho. Aqui é ó, pá, zoeira, troca uma ideia, como se você estivesse aqui do meu lado, a aula fica suave, você nem percebe, você assistiu a aula inteira, igual os caras falaram, Barão, quando eu pego revisar, quando eu pego o curso online de seus lá, velho, eu assisto a aula assim, uma atrás da outra, pau, nem vejo passando, por quê? Porque minha aula é como se eu estivesse trocando ideia com você dentro de sua casa, velho, eu não gosto de dar aula esse negócio fechado, igual os outros professores fazem, entendeu? Se você gosta desse modelo de professor, respeite sua opinião, meu parceiro, normal, né, cada um tem sua escolha, seu gosto, né, seu prazer por um certo professor, não sei como é que funciona, mas cada um tem seu gosto por um modelo, por um tipo de aula. Graças a Deus, a grande maioria apoia a minha forma de didática aí, mete like pra caramba, geralmente os likes bate bomba aí, e os dislikes sempre tem, infelizmente não tem jeito, os caras não gostam do modelo de aula da gente, mas vem dar dislike, faz isso não, meu parceiro, vai atrás do robozão lá, é mais fácil, visão, do que chegar e dar dislike na aula de Barãozinho, coitado, Barãozinho postando aula gratuita só pra ajudar nós na correria, ajudar nós na caminhada, ajudar nós na missão da aprovação da mudança de vida. Lembrando aí, L. Jordano, ó, vai lá nos comentários, tem um link do grupo do WhatsApp nosso, só questão para resolver as questões aí do seu concurso público aí. E outra coisa também, quem quiser saber um pouco mais sobre a vida de Barãozinho fora disso aqui, quem quiser ficar sabendo mais sobre as dicas de raciocínio lógico, dica de direito penal, saber novos cursos que o Clã dos L. Jordano vai estar lançando aí, que o nosso novo site já está entrando no ar aí, vai ser fora do comum uma plataforma. Então quem quer saber desses bizu tudo, dos cupom de desconto, pau quebrando, confusão que a gente força, vai lá no Instagram, Hugo Leonardo LJ Aulas Visão, segue nós lá, tamo junto nessa loucura, rumo à aprovação, rumo à mudança de vida nos concursos públicos, L. Jordano. L. Jordano, queria falar um negócio com vocês, o seguinte, L. Jordano, dê muito like aqui antes que os malucos comecem a xingar, Barão, você tá conversando demais, dislike, moço, esses caras é foda, velho. Então dê muito like aqui pra subir os likes, bater teto, pro meu vídeo não cair lá pra casa do chapéu, virando à esquerda, L. Jordano, ó. Vamos começar então aqui mais um aulão de direito penal, resolução de questão, pondo com borra, da garrafa pra a caveira, da balada pra Tafibarra e treino na areia. Vamos lá, ó. Focado AOCP. Vamos lá, L. Jordano. Sobre a aplicação da lei penal, é correto afirmar que, vamos lá, hoje eu vou fazer questões voltadas para a lei penal no espaço. A última aulão que nós tivemos aí foi questões voltadas para a lei penal no tempo, né? Então lá, ó, letra A. O Código Penal adotou o princípio da territorialidade. Em relação à aplicação da lei penal no espaço, né, como eu disse, é o tema da aula de hoje, tal princípio é absoluto, não admitindo qualquer exceção.
Calma lá, meu parceiro, calma lá. Você chega pra mim falando que é absoluto, você mistura a missão. Como assim, Barãozinho? Calma, Barãozinho, calma. Absoluto como? Não, o Código Penal brasileiro, infelizmente, não é absoluto. Lá na prova, eles vão tentar te induzir o tempo inteiro, Jordano, enfiando isso na sua cabeça, botando sua solitária pra acreditar. Não deixe sua solitária acreditar que o Código Penal do Brasil é absoluto. O Brasil não é absoluto no Código Penal de forma nenhuma. Infelizmente, não podemos afirmar isso. Por que, Barão? Porque o Brasil faz muito tratados internacionais e o Código Penal aqui do Brasil não pode ferir tratados internacionais que o Brasil já assinou, tá ligado? Visão. Então, quando o cara tentar te empurrar falando que o Código Penal nosso é absoluto, porque ele vai tentar falar isso para falar como se fosse assim, soberania do Brasil, o Brasil tá acima de tudo e de todos. Não, calma aí, não é assim que funciona não. Essa frase lá do nosso passa Bolsonaro, mas essa frase, ela não funciona no Código Penal. O Código Penal, ele não é absoluto, velho. Não é. Escreve na sua testa, escreve na sua testa. Código Penal brasileiro não é absoluto, letra A tá errada. Não é absoluto por causa de tratados, né, e convenções que o Brasil faz lá fora. Então o Código Penal aqui dentro não pode ferir esses tratados e convenções e por aí vai moendo a bagaceira. Beleza. Letra B. Transitada em julgado, a sentença condenatória compete ao juízo do conhecimento, a aplicação da lei mais benigna, né? Então, assim, sempre o direito tentando falar muito bonito, muito vistoso, muito completo, mas vamos trazer para nós populares que nós quer passar nessa bagaça, nós não quer saber a matéria, nós quer pegar a vaga e mudar de vida, né não? Visão. Então, vamos lá, ó, transitado em julgado. O que é que ele está querendo dizer? Que já passou o momento do advogado tentar entrar com alguma ação, com algum pedido, já era, já transitou em julgado, já acabou o tempo de advogado entrar com alguma tentativa de tirar a fita de suas costas. Isso é transitado em julgado, tá ligado? Transitou em julgado. Já, ó, o trânsito da ação já passou, já foi julgado, né? O juiz já bateu carimbo, o cara já tá lá na cadeia, já foi condenado. Então, já passou-se o trânsito do julgamento. Então, não tem como você entrar com mais nenhum pedido, tá ligado? O juiz já meteu o carimbo, transitou e já julgou. Beleza, já foi julgada a sentença condenatória. Agora, depois que julgou a sentença condenatória, compete ao juiz do conhecimento. O que é juiz do conhecimento? Geralmente, na matéria, né, você vai ver lá, juiz da causa. Aí a questão veio aqui tentar fazer bonito, falou juiz do conhecimento. Então, juiz da causa, juiz do conhecimento, é tudo a mesma merda, tá ligado? Só que juiz da causa, Jordano, é o seguinte, juiz da causa, ele vai ter atitude, ele vai atuar antes do trânsito em julgado, ou seja, enquanto ainda puder ter pedido em cima da ação, enquanto puder ainda estar rolando alguma coisa, enquanto o advogado ainda ter poder de tentar, né, tentar bater em cima dessa penalidade que está vindo para você, enquanto o advogado tiver força para isso, quem vai bater de frente com o advogado é o juiz da causa, né? O juiz da causa, que fica bem parecido, fica bem assim, explícito, né? Juiz da causa, juiz da lei, juiz do acontecimento, certo? Então, enquanto o advogado ainda puder entrar com alguma ação, com algum pedido, enquanto o advogado ainda tiver força, quem vai bater de frente com ele é o juiz da causa, entendeu? Da causa. O juiz que vai resolver, ó, transitado em julgado, enquanto não transitou em julgado, é o juiz da causa que vai bater de frente, né, com a ação. Mas transitado em julgado, ou seja, já rolou o trânsito, já foi julgado, aí já não é o da causa, é o da execução, né? O da causa é enquanto ainda pode entrar com alguma ação, com algum pedido do advogado. O juiz da execução é quando já transitou em julgado. O juiz da causa já bateu o carimbo, agora passa para o juiz da execução executar essa causa, e botar essa causa para ser executada, a penalidade, ou o que seja, uma multa, não sei, entendeu? Então, depois que transitada em julgado, depois que já transitou em julgado, quem entra é o juiz da execução. Isso é bem decoreba, violento mesmo. Escreve no papel, passou o trânsito em julgado, em resumo, né? Passou o trânsito em julgado, vai ser o juiz da execução, porque já foi julgado, então agora é o juiz da execução, vai botar para executar, já foi julgado. Não passou o trânsito em julgado, então é o juiz da causa, porque ainda está se discutindo a causa, então vai ser o juiz da causa que vai estar na fita. Então, transitada em julgado a sentença condenatória, né, compete ao juiz do conhecimento, ou seja, da causa, a aplicação da lei mais benigna? Não. Quem vai aplicar a lei mais benigna depois que já rolou o trânsito em julgado é o juiz da execução. Já teve o trânsito em julgado, juiz da execução agora. Ele que vai aplicar ou não a lei mais benéfica, né, digamos assim. Antes do trânsito em julgado, juiz da causa que vai aplicar a lei mais benéfica. Visão. Vamos para a letra C.
né? Sempre traduzindo aqui o máximo que eu posso para vocês, deixar o mínimo complexo possível, porque a gente quer passar, a gente não quer virar professor de direito penal, você diz. Então, a letra C, a lei aplicável para os crimes permanentes será aquela vigente quando se iniciou a conduta criminosa do agente. LJ, o mais coerente, antes de eu resolver qualquer questão aqui, de qualquer questão, qualquer aulão meu, ou de Rodrigão, ou de quem quer que seja, dê um pause na aula, tá ligado? Dê um pause na aula, baixa o material de apoio, e tente resolver na sua casa as questões. Tentou resolver as questões, aí você vem e assiste a aula. De acordo com a aula, você vai ver o que você errou, o que você não errou, os bizus que a gente passa pra você vai anotar lá no seu caderninho onde você resolveu as questões, entendeu? Isso é uma maldade que faz muita diferença na sua aprovação. Leva isso a sério, visão, baixa o material, tenta resolver as questões na sua casa, depois você vem e assiste a aula, tá ligado? Isso é visão. Então, põe a aula no pause e tenta resolver as questões, como são sempre 5, só põe no pause e depois você volta, né? Tenta resolver as questões, depois você volta. Visão, vamos lá. Então, a lei aplicável para os crimes permanentes será aquela vigente quando se iniciou a conduta criminosa do agente. Ô, Barãozinho, o que é crime permanente? Tá lá na aula passada, se você não lembra, postada aqui também no canal do YouTube, a aula 1, essa aqui é a aula 2. Crime permanente, LJ, o melhor exemplo que se tem de crime permanente, que eu até citei na última aula, é o artigo 148 do Código Penal, que é o crime de quê? Sequestro, né? Você permanece ali atuando todos os dias do mesmo jeito, da mesma forma. Você não inicia o crime novamente. Você permanece com o mesmo crime todos os dias. Quando você sequestra alguém, você mantém essa pessoa dentro do seu caso. Não que eu já tenha sequestrado alguém, né? Mas é os conhecimentos de filme, por aí vai muito na fita. E de mundo, sei lá. Então, quando você sequestra alguém, você mantém essa pessoa lá no cárcere privado todos os dias da mesma forma, essa pessoa sequestrada ali. Então, esse crime é chamado de crime permanente. Você permanece todos os dias do mesmo jeito. Já o crime continuado, que o pessoal confunde muito com o permanente, o crime continuado, Jordana, é aquele crime que todo dia você inicia ele de novo. Todo dia você começa de novo. O crime continuado, todo dia você começa ele de novo. É o mesmo crime, mas você tem que começar ele todo dia de novo. Como assim, Barãozinho? Dá um exemplo de crime continuado. É igual eu falei, o crime de furto, por exemplo, artigo 155 do Código Penal, né? De 1 a 4 anos de reclusão mais multa. O crime de furto pode ser um crime continuado. Ele pode ter uma modalidade de crime continuado, por exemplo, dentro de uma empresa, onde o cara todos os dias ali, ele rouba, por exemplo, um copo da empresa. Todo dia ele rouba um copo. De segunda a sexta ali roubando um copo. Crime continuado. Você vê que todo dia ele tem que ir lá e praticar o roubo novamente. Já o permanente não, ele mantém a pessoa no cárcere privado, então é sempre o mesmo crime, ele não muda, sempre aquela mesma coisa, entendeu? Visão. Beleza, depois que eu já dei essa explicação lógica, porque eu gosto de não só resolver as questões, chegar aqui, é letra B, é letra C, é letra D, é letra... É fácil, né, velho? Eu não gosto de fazer assim, porque assim é um professor meio que, literalmente, que eu falei no início da aula, né, robótico, eu gosto de dar aula resolvendo as questões e passando o máximo de dica para quem está em casa. Tem muita aluna, Jordano, pra você mesmo que reclama que eu demoro muito resolver a questão dando muita dica, tem muita aluna, cara, que acompanha as aulas do YouTube como se fosse um curso dele mesmo, porque ele não tem financeiro suficiente para comprar um curso específico e pegar toda a matéria ali. Então, as aulas do YouTube para ele são as aulas que ele vai utilizar para passar no concurso. Aí se você virar para o professor Barão, se o cara passar só com essas aulinhas suas, eu vou falar que o cara é bichão, pois então eu vou te apresentar os bichão do YouTube. Nós temos aluno aqui que já passou no CFO Bombeiros de Minas Gerais, né? O cara já entra tenente, né? Tenente. E o cara passou só com aula do YouTube. Tem um vídeo dele de depoimento aqui no nosso canal do YouTube e também lá no Facebook. Isso é o quê? Visão, entendeu? Então por isso que eu dou o máximo de dica, além de só resolver a questão. Porque tem gente que estuda só pelo YouTube, então tem que agradar gregos e troianos. Vamos lá então. Visão. Então, ó, a lei aplicável para os crimes permanentes será aquela vigente quando se iniciou a conduta? Iniciou. Esse negócio chegou a doer. No meizinho até deu um tie, no meio da testa, não tem cabimento, né, Aspira? 1000 anos de curso, nós falar que a lei, nós falar que a lei permanente, a lei aplicável para os crimes permanentes são aquelas no início, né, do acontecimento, do fato, jamais. Na última aula até expliquei crime permanente. Não existe isso. É a lei do findar. A lei do findar do crime permanente e também a lei do findar do crime continuado. Essa será a lei que será aplicada no crime, no fato ocorrido, entendeu? Na consumação, no momento que ocorrer a consumação, no momento que finalizar o crime continuado ou permanente, a lei que vigorar ali vai ser a lei aplicável ao crime. Não será a primeira lei, né? Vamos supor que, por exemplo,
Vamos supor que, por exemplo, calma, respira, conta até 10. Amigo, você tá no 6 ainda. Já tá desesperando que eu tô demorando a resolver a questão? Vou passar as dicas pro povo, meu filho. Olha lá, ó. Então aqui, ó. Então tá aí, Jordano, ó, tá aí. Vamos supor aqui, ó, que em 2010, Aspira, 2010 o cara iniciou o crime dele, né? Vamos supor um 71 aí, ou então vamos supor um crime de estupro, né? Artigo 203 do Código Penal. Se eu não me engano, de 1 a 6 anos, né, de pena. Então, ó, 2010 e 2015. O cara começou um ato de estupro, um ato de estupro de 2010 e sempre praticando crime de estupro. O cara ficou de 2010 a 2015 praticando estupro. Dá pra ser um negócio desse? Então, de 2010 a 2015 praticando estupro. Só que em 2010, Jordano, a pena de 2010 era de 2 a 4 anos para estupro, certo? De 2 a 4 anos. De 2015 passou de 20 a 30 anos, que modéstia à parte eu acho que tinha que ser isso aqui, né? Pra mim tinha que ser de 20 a 30 anos. 1 a 6 anos, que merda, é muito pouco. Ah, mas tem uns agravantes, tudo bem, mas pra mim o básico tinha que ser já tinha que ser alto pro crime de estupro, mas o Código Penal é isso aí. Os nossos legisladores colocaram. Enfim, então 2010, 2 a 4 anos estupro, 213, né? Artigo 213. 2015, 20 a 30 anos o estupro, beleza? Isso aqui foi um crime continuado que um cara praticou. De 2010 a 2015 ele praticou esse crime continuado. Certo, em 2015 rolou o julgamento dele. Vamos supor que em 2015 rolou o julgamento dele, certo? O julgamento. E aqui ele iniciou o crime dele, certo? Iniciou. Aí eu te pergunto, Jordano, o juiz da causa aqui, ó, o juiz da causa, né? Porque é quem vai julgar aqui, o juiz da causa, certo? O juiz da causa aqui, Jordano, ele vai julgar com a lei mais maléfica de 20 a 30 anos ou com a lei mais benéfica de 2 a 4 anos? Você aí de casa, o que é que você me diz? Dá um pausa agora e raciocina. Fala pra mim. Ele vai julgar com a lei de 20 a 30 anos. Por que, Barãozinho, uma lei mais maléfica que mais benéfica? A lei sempre não retroage para beneficiar o réu aqui no Brasil? Sim, sempre retroage para beneficiar o réu. Mas em caso de crime permanente ou continuado, isso não acontece. Beleza? Escreve isso para nós. Por quê? Porque a lei utilizada para penalizar o réu vai ser a lei que vigora no tempo do findar do crime. Como eu disse, o crime se finalizou. O crime teve seu fim, sua consumação no ano de 2015, certo? E ele iniciou em 2010. O crime continuado ou permanente, o que você imaginar aí. Ele iniciou aqui em 2010 e teve seu findar em 2015. Mesmo a lei sendo mais maléfica, o juiz vai utilizar essa lei porque o juiz utiliza a lei do findar do crime no permanente e no continuado. Não a lei do início, independente se é mais benéfica ou não. Lembre-se que isso é quase que uma exceção da teoria da retroatividade. A retroatividade praticamente bate na cara de todo mundo, mas aqui, para ela pisar no calo, é um pouco mais complicado. Visão, viu? Então tá bom, você não entendeu, você volta um pouco a aula aí. Se estiver lenta, você coloca 1.25, fica bem rapidinho para você. Ó, a lei então, beleza. Então, a lei aplicável para os crimes permanentes será aquela vigente quando iniciou? Não, quando finalizou. Então, vamos para D. Quando a abolitio criminis se verifica depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, extinguir-se-ão todos os efeitos penais e extrapenais da condenação. Sim ou claro? Sim ou claro? E aí, Jordano, o que você acha? Sim ou claro? Sim ou claro não? Sim ou claro ou sim ou claro não? O que você acha, Jordano? E aí, letra D, certo ou errado? Você de casa? Está completamente errada. Barãozinho, por quê, Barãozinho? Você me explicou na aula passada, Barãozinho, crimes, Barãozinho, que quando rolava abolitio crimes, tudo que o cara foi penalizado, ele é perdoado anteriormente. Rola o abolitio crimes e a retroatividade estão em um casamento absoluto. Você falou isso pra mim. Sim, meu filho, mas preste atenção, eu não falei isso pra você, ó. Pode pegar outra aula lá de Barãozinho, ver se Barãozinho falou isso pra você. Barãozinho não falou isso pra você, Jordano, ó. Extrapenais, visão, estamos podendo escrever aqui agora na televisão, ficou melhor, né? Então, ó, extrapenais, Jordano. Então, extrapenais? Não. Como assim extrapenais? Extrapenalidades, ou seja, causas civis, por exemplo. Foi uma forma diferente que ele colocou para explicar causas civis. Então o abolitio crimes vai abolir, né? Vai tirar de você os crimes feitos, as penalidades em cima dos crimes, as multas em cima dos crimes. O abolitio crimes vai tirar, mas as causas civis, né? As indenizações, porque indenização é diferente de multa, falei na aula passada, as indenizações não vão ser tiradas. Então,
Então, extrapenais não, tem que ter visão. É o que eu falo com vocês. Minha aula é detalhada para passar para você o máximo que eu posso sugar da questão. Não vou ficar correndo. Vou sugar o máximo que eu posso, porque eu quero vaga e você quer farda, fechou. Vamos lá, ó. Letra E. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Com certeza, visão, né? A lei excepcional ou temporária, independente se elas se findaram, né? Se elas se findaram, fatos julgados durante a sua vigência vão continuar, né? Vão continuar com a penalidade que levaram durante a vigência dela. Expliquei melhor esse negócio de temporária e excepcional na aula passada também aqui no canal do YouTube. Vamos lá para a próxima questão. Questão 2, né? Essa primeira questão aí foi meio que introduzindo lei penal no espaço e também falando um pouquinho da aula passada para dar meio que uma relembrada. Agora é só territorialidade. Vamos lá. Sobre a territorialidade e a extraterritorialidade da lei penal previstas nos artigos 5 e 7 do Código Penal, assina a alternativa correta, né? Lembrando que o artigo 8 também fala, né, dessa parte de extraterritorialidade, territorialidade, essa coisa toda. Mas enfim, vamos lá. Qual alternativa é a correta? Vamos apagar isso aqui, né, Barãozinho? Porque isso aqui pode nos confundir, olha lá, ó, escrever na televisão, que orgasmo mental eu poder escrever na televisão, queria tanto que chegasse esse dia, porque faz diferença, eu vou para nós dar essas aulinhas aqui, faz diferença demais escrever na televisão. Vamos lá. Letra A. Ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira, tudo bem, independente de qualquer convenção, tratado ou regra de direito internacional. Sim, e aí, ou não? O que você me diz? Acabei de dar um tapa na cara dessa letra A, resolvendo a questão número 1. Você lembra pra mim na questão número 1, eu falei isso pra você, Jordano, visão. Lembra pra mim, não pode falar que a lei penal nossa é absoluta, sabendo que existem tratados e convenções que o Brasil bagunça lá fora, rola muita treta do Brasil lá fora, velho, com outros países, então não pode falar que a lei daqui é absoluta. A letra A tá errada de novo, velho, de novo. Aplica-se independentemente de qualquer convenção, tratado e regra de direito internacional. Tem que respeitar, entendeu? O Brasil com os países lá fora é o seguinte, tem que respeitar. Isso não é eu que estou falando, entendeu? Vem do Código Penal, Jordano. Então não pode aplicar, tem que respeitar os tratados e convenções. Como diz nosso parça Hungria, tem que respeitar. Então vamos lá resolver a questão para nós ficar igual ele, tipo astronauta andando de nave. Ao autor de crime praticado contra a liberdade do presidente da República, quando em viagem a país estrangeiro, aplica-se a lei do país que os fatos ocorreram. Pera aí, LJ, o negócio é o seguinte, essa letra B tá falando pra gente dos crimes incondicionados, não sei se você lembra aí, você já estudou essa parte no seu curso online, né, voltado pro seu concurso público. Nós temos aí os crimes incondicionados e os crimes condicionados, quando rola lá na extraterritorialidade, quando rola fora do Brasil, quando rola no estrangeiro. Os condicionados nós temos, por exemplo, quando o crime é praticado, né, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, vai ser um crime que é incondicionado. O que isso quer dizer? Independente de qualquer condição, independente se esse cara foi julgado ou não foi julgado, vamos supor que Bolsonaro, né, partiu, foi lá pra onde? Bolsonaro chegou lá na Venezuela, parceiro, pensa. Bolsonaro chegou lá na Venezuela, vamos supor que ele chegou lá. Na hora que chegou lá na Venezuela, rolou um crime lá contra Bolsonaro, lá, um crime contra a liberdade ou contra a vida do presidente da República, lá na Venu. E aí, El Jordano, vai aplicar a lei brasileira ou vai aplicar a lei da Venezuela? O que vocês acham? Bolsonaro lá na Venezuela, rolou um crime contra a liberdade de Bolsonaro, tentou segurar ele, não deixar ele voltar mais pro Brasil, vai aplicar uma lei brasileira, né, quem tá tentando impedir ele de voltar, ou uma lei da Venezuela? Fala pra mim, uma lei brasileira, porque isso é um crime incondicionado, visão. Contra a liberdade ou contra a vida do presidente da República são crimes incondicionados. Presta atenção que são apenas esses dois. Já vi questão vindo, por exemplo, falando assim, o presidente estava em certo local, aí roubaram dele, por exemplo, um copo, um anel, alguma coisa de diamantes, alguma coisa assim. Vai aplicar a lei brasileira ou do estrangeiro? Do estrangeiro. Porque no momento que roubou, furtou ali, né, furtou, né, do presidente alguma coisa ali do presidente, no momento que furtou alguma coisa do presidente, não praticou nada contra a vida, nem contra a liberdade. Se furtar, roubar já é outra conversa. Então, se furtou alguma coisa do presidente, não praticou nada contra a vida e nem contra a liberdade. Então, vai ser uma lei utilizada do estrangeiro, não vai ser o Código Penal brasileiro em cima desse cara
que tentou furtar alguma coisa do presidente. Fica atento a esses detalhes, que matemática é igual mulher, meu parceiro. Esqueceu qualquer detalhe, é tapa na boca. Esquece uma data de aniversário pra você ver, você não leva uns burros do ar da mulher sua. Você entendeu, Jotano? Então, crimes incondicionados, é bom você lembrar lá na sua prova, né? Você aí que está estudando apenas pelo YouTube com a gente, crimes incondicionados, é bom você lembrar lá na prova, que serão aqueles praticados contra, certo? Contra vida ou liberdade, certo? Vida ou liberdade do presidente da República, contra a vida, contra a liberdade, né? Contra também alguma coisa que envolva a União, né? Alguma coisa que envolva a União, os estados, o município, né? Contra alguma coisa que envolva diretamente a União, os estados ou o município, e também contra, alguém que esteja, algum servidor público na sua ação, né? Ou seja, atuando como servidor público. Vamos supor que o cara tá passando férias lá na Venezuela, né? O cara tá passando férias. Ele não tá atuando como servidor público, ele é servidor público, né? Acontece uma fita com um cara lá, vai ser um crime incondicionado? Não vai ser. Por quê? Porque o cara não está atuando como servidor público, ele é servidor público. Agora, se ele estiver atuando como servidor público, ele é um servidor público que foi, sei lá, fazer alguma missão lá na Venezuela, tá atuando como servidor público, rola uma treta com esse cara, tem que utilizar o Código Penal brasileiro em cima dele, né? Tem que utilizar o Código Penal brasileiro, independente de qualquer condição. Ah, mas o cara foi julgado lá na Venezuela 3 anos de pena. Não importa, o Código Penal brasileiro vai cair sobre ele também do mesmo jeito, né? Vai cair sobre ele do mesmo jeito. É incondicionado, entendeu? Incondicionado. Então, em cima também de alguém que estiver atuando, né? De algum servidor público que esteja em sua atuação, LJ. Muita atenção nessa palavrinha mágica, beleza? Então aqui é um exemplo de crime o quê, ao autor de crime praticado contra a liberdade do presidente da República quando em viagem a país estrangeiro. Aplica-se a lei do país em que os fatos ocorreram? Não. Aplica-se a lei brasileira, porque contra a liberdade do presidente vão ser incondicionados. Independente de qualquer condição, tem que aplicar a lei nossa, meu parça. Caveira, entendeu? E crimes condicionados serão aqueles que vão ter certas condições para que se aplique a nossa lei, né? Você aí de casa quer anotar algumas condições, anote aí agora. Por exemplo, quais são essas condições? O cara entrar no Brasil, ser um crime extraditável, né? O cara entrar no Brasil, ser um crime extraditável, ser um crime que pode ser penalizado no país que ele fez merda, você entendeu? E outros detalhes mais, né? Então, assim, o crime condicionado é aquele crime que tem certas condições para que o cara seja penalizado por uma lei brasileira. Os incondicionados são aqueles em que, independente do que acontecer lá fora, se o cara for penalizado ou não for, nós vamos aplicar uma lei nossa. Os incondicionados são os principais. Contra a vida e liberdade, contra algo que envolva o governo, a União, alguma coisa assim do tipo, e contra algum servidor público que esteja em sua plena atividade, certo? Não vamos aprofundar muito nesses dois conceitos, vou passar só esse resumo para vocês, senão vai ficar muito extenso em cima só dessa parte da matéria. Beleza? A aula. Então essa letra B está errada, né? Contra a liberdade do presidente da República, é incondicionado, tem que aplicar a lei nossa. Vamos para a letra C. Embarcação brasileira a serviço do governo brasileiro, para os efeitos penais, é considerada extensão do território nacional? Embarcação brasileira a serviço do governo brasileiro, né? Para os efeitos penais, é considerada extensão do território nacional. E aí? O que você acha, Jotano? O que você acha? Uma embarcação brasileira que esteja a serviço do governo, né? Mesmo que ela esteja lá no estrangeiro, né? Considera-se território nacional, né? Por extensão? Sim ou não? Sim, embarcação. Presta muita atenção, isso é por equiparação, é o nome que eles falam no direito, entendeu? Por equiparação. Então, embarcações públicas, aeronaves públicas, certo? E embarcações e aeronaves a serviço do governo, quando a embarcação ou aeronave estiver a serviço do governo, por equiparação é como se ela fosse do governo. Ou seja, se uma embarcação pública ou a serviço do governo estiver no estrangeiro, né, tá lá no estrangeiro, rolou uma zica lá dentro da embarcação, né? Sei lá, um mexicano deu um tapa na cara de um holandês lá dentro da embarcação brasileira, só que ela tá lá tá lá no território da Holanda, certo? No território da Holanda. E a embarcação é pública. O mexicano deu um tapa na cara do holandês. O que vai rolar?
Código Penal brasileiro, porque ela é pública. E se for embarcação a serviço do governo ali, Código Penal brasileiro. Se for embarcação privada, aí não. Se for privada, aí já vai ser o Código Penal do estrangeiro que vai rolar lá dentro, entendeu? Privada já é outra conversa, já é outro rumo. Se for pública ou a serviço do governo, que vai rolar nosso Código Penal, independente se estiver no território deles, né? Embarcações públicas ou a serviço do governo serão como se fosse extensão do nosso território nacional. Essa teoria aqui faz parte da territorialidade. Tem gente que acha que essa parte aqui é uma pegadinha de prova. Fica que eu já vi a CESP, por exemplo, cobrar isso. Por mais que estão fazendo a questão do OCP, já vi a CESP cobrar isso, viu? Colocar isso aí, olha, Jordano. Falar que esse conceito de embarcação a serviço do governo, né? Serviço do governo ou pública em outro país, rolou uma treta lá, vai utilizar Código Penal nosso, se for pública a serviço do governo, vai utilizar Código Penal nosso, mesmo que estando no estrangeiro. Esse conceito, ele é territorialidade. Na prova estava falando extraterritorialidade, tinha que ser marcado como errado, entendeu? Não é um conceito da parte do Código Penal de extraterritorialidade. Esse conceito é da parte de territorialidade, quando fala de público ou a serviço do governo no estrangeiro. Beleza? Vamos para a letra. Então vamos afirmar aqui. Embarcação brasileira ou a serviço do governo brasileiro, para os efeitos penais, é considerada extensão do território nacional. Letra C de caveira, nossa resposta. Vamos para a letra D. Minha garganta, sequinha, minha garganta. Crime cometido no estrangeiro, praticado por brasileiro, fica sujeito à lei brasileira? Crime cometido no estrangeiro, praticado por brasileiro, fica sujeito à lei brasileira, independentemente da satisfação de qualquer condição. Não, mais não. Os crimes cometidos no estrangeiro, deixa eu puxar uma água aqui, Barão. Deixa o Barãozinho puxar uma água aqui, Jordano, senão vocês me regaçam, não consigo gravar mais aula. Ó, os crimes cometidos aqui, olha, Jordano, ó. Os crimes cometidos no estrangeiro praticado por brasileiro fica sujeito à lei brasileira independente da satisfação de qualquer condição? Não, mas jamais não. Eu vou beber água para não precisar cortar a aula, beleza? Vou beber água para não precisar cortar a aula. Que aguão, né? Olá. Jordano, qualquer crime cometido no estrangeiro por um brasileiro, qualquer crime cometido no estrangeiro por um brasileiro será um crime condicionado, ou seja, será julgado pelo Código Penal de acordo com certas condições. Foi o que eu falei lá na última questão, o cara entrar no Brasil, ser um crime extraditável, ser um crime que tem penalidade lá no Brasil. Por exemplo, o cara vai lá no Canadá, pega um brau e dá uma fumada, começa a fumar um brau. O cara vai ser penalizado aqui no Brasil? Não, é porque, Barãozinho, isso aqui, fumar um brau é penalidade. Por que não vai ser penalizado se o cara tava fumando um brau lá, né? Por que não vai ser? Talvez ele tava, sei lá, cheirando um pó lá na Holanda. Por que ele não vai ser penalizado aqui? Simples, meu parça. Na Holanda tudo é liberado. Por que não vai ser penalizado um cara que veio do Canadá, tava fumando brau lá, tava fumando uma maconha lá? Porque lá no Canadá tudo é liberado em questão de maconha, né? Não sei se cocaína lá é liberado, não. Então, maconha lá é liberado. Então, não pode penalizar o cara aqui, sendo que lá é liberado, entendeu? Então, são crimes condicionados. Crimes praticados pelo Brasil, crimes praticados por brasileiro no estrangeiro serão crimes condicionados. Os incondicionados tá aí, beleza? São crimes condicionados. Então, de acordo com certas condições, eles podem sim serem julgados aqui no Brasil, certo? Podem ser julgados aqui no Brasil. E aqui fala, fica sujeito à lei brasileira, independentemente da satisfação de qualquer condição. Não, só ficará sujeito à lei brasileira, um crime que um brasileiro cometer lá no estrangeiro, só ficará sujeito a nós se ele reger certas condições, igual eu dei o exemplo da maconha, né? O crime tem que ser julgável no país que ele fez a merda. Lá no Canadá é proibido maconha? Não. Se ele fumou maconha aqui, ele vai ser preso. Se fumou maconha no Canadá, vai ser preso no Brasil? Não, porque não é um crime julgável lá no Canadá, entendeu? Então tem que seguir certas condições para que um crime brasileiro lá fora seja julgável aqui no Brasil, entendeu? Tem certas condições. Então é crime condicionado. Os incondicionados? Tá aí no quadro, né? É muito conceito mesmo, bem pesado os conceitos. Então tá errado a letra D. Letra E, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, independentemente da satisfação de qualquer condição. Não. Sempre que falar independente, no direito é muito difícil o papo ser reto, é pá, bateu o carimbo e acabou. O direito não é uma matéria exata, é uma matéria de humanas, né? Então já começa por aí. Então quando o cara fala assim, independentemente, a lei brasileira
brasileira tá acima de tudo, pode rolar a treta que for, nós não quer saber, é lei brasileira. Não, não existe isso, né? Igual eu mostrei na última questão. Não tem esse negócio de lei brasileira acima de tudo, não tem esse negócio de lei do estrangeiro acima de tudo. Sempre vai ter o quê? Condições, né? Sempre assim. Toda regra tem sua exceção, certo? Mas, na maioria das vezes, vai ter o quê? Condição. Vai ter condições para que o crime, né, seja avaliado pelo Brasil ou pelo estrangeiro, ou pelos dois. Enfim. Então, letra C era a nossa resposta. Questão 3. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo. Brasileiro onde quer que se encontrem, né? Brasileiro onde quer que se encontrem. Jordano, com certeza a afirmação número 1 está certa. Por que está certa, Barão? Meu passo. Tá na cara. O que ele falou aqui, ó? Embarcações de natureza pública ou a serviço do governo. Se é de natureza pública ou a serviço do governo, né? Se é de natureza pública ou a serviço do governo, o Código Penal que vai vigorar nos efeitos em cima dessas embarcações será o nosso. Público, serviço do governo, nosso. Privado, deles. E assim sucessivamente. Se vier uma embarcação deles pra cá, ô Barãozinho, tu quer dizer que se vier uma embarcação do Canadá pra cá, embarcação pra cá, se for público, a serviço do governo de lá, a lei penal lá dentro será de lá? Com certeza. Se for privada, a lei penal lá dentro será de lá ou será a nossa? Será a nossa. Então, quando é público, quando é privado, quando é público ou a serviço do governo, é do país a lei penal, entendeu? Então, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, certo? Extensão do território nacional, isso mesmo, entendeu? Então vai ser extensão do território nacional, toda embarcação pública ou de natureza pública vai ser o quê? Tá falando aí em cima para nós, tá falando o quê, Jordano? Vamos colocar aqui. Tá falando aqui em cima, ó. Extensão do território nacional. Então, será a extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo? Com certeza. Extensão. Territorialidade, né? Teoria da territorialidade. As aeronaves brasileiras, né, mercantes ou de propriedade privada que se achem no espaço aéreo correspondente, ou seja, aeronaves brasileiras ou mercantes ou propriedade privada que se achem no espaço aéreo correspondente, ou seja, que corresponde ao seu país. Aí vai ser como extensão do território nacional? Com certeza, mas tem que estar no espaço aéreo correspondente, não pode estar no estrangeiro, né, para em cima, né, dos acontecimentos que rolar ali, ser a lei brasileira que vigorar. Beleza? As embarcações brasileiras mercantes, né? Vamos lá, Jordano, as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem em alto mar estão corretas. As embarcações brasileiras mercantes ou propriedade privada que se achem em alto mar. Com certeza. Se elas estiverem em alto mar, né, as embarcações e tal, vai utilizar a lei, né, a lei brasileira, a lei nacional em cima dela ali. Se estiver em alto mar, né, se estiver com a gente, se estiver aqui do nosso lado, digamos assim. Certo? Então, a 1, a 2 e a 3 estão coerentes, letra A está certa. A alternativa certa acerca do cumprimento de pena no estrangeiro, né? Será convertida em pena restritiva de direitos, né? O cumprimento de pena no estrangeiro. Essa parte, essa questão, praticamente ela se baseia naquele negócio de atenua, né? Atenua ou computa, né? Ou computa. Quando for igual, ou seja, quando o crime que ocorreu lá no estrangeiro, né, tiver uma forma de julgamento igual aqui no Brasil, aí você vai o quê? Você vai computar. Quando for um crime que rolou lá no estrangeiro, tem esse crime também previsto no nosso Código Penal aqui no Brasil. Só que aqui a nossa forma de julgar é diferente, aí você vai atenuar, beleza? Atenuar. Pensa o seguinte comigo, qual que é o macete para você decorar para matar as questões? Você não precisa entender muito bem, né? Porque às vezes é um pouco complexo os conceitos de direito, que é muito conceito, fica pesado. Você tem que entender o seguinte, né? Se iguais, computa, se diversas, atenua, né? Se iguais, computa, se diversas, atenua. Né? Tipo assim, a gente até brinca, não, você tava numa festa e tal, numa festa muito diferente e tinha mulheres até nuas, né? De tão diferente que era a festa, tinha mulheres até nua, né? Então a festa era diferente, tinha mulheres até nua. Então quando
a forma de julgar o mesmo crime é diferente aqui e no estrangeiro, aí você vai o quê? Atenua. Quando a forma de julgar o mesmo crime é igual aqui e no estrangeiro, aí você computa, entendeu? Teve até um aluno lá na sala, um perturbado da cabeça, velho. O cara, até na hora que eu falei do negócio da festa, se tiveres uma festa diferente, as mulheres atenuam, o maluco, o cara, velho, os peão é foda, velho. Peão é foda. O cara falou desde assim, falou, ô Barãozinho, como é que ele falou, moço? Diferentes, computa diferentes, não, computa iguais, diferentes atenua. Como putas iguais e diferentes e atenua. Como putas iguais e diferentes atenua. Como putas iguais e diferentes atenua. Véi, a galera rachou os bicos na sala, velho. Olha as ideias do cara, velho. Peão é foda. Com putas iguais e diferentes atenua. Quem aguenta, moço? Enfim, entendeu? Então, ó, quando for igual, computa. Quando for diferente, atenua. Por exemplo, vamos supor que o crime de furto lá, o crime de furto no estrangeiro, o cara tem uma penalidade de, no máximo, 10 anos. E aqui, ele tem uma penalidade de 15 anos, vamos supor. Aí lá ele já cumpriu 5. Quando ele vem pra cá, ele cumpre quanto, né? Se ele já cumpriu 5, você vai computar o resto que falta cumprir aqui no Brasil. Se aqui no Brasil ele tem que cumprir 10 anos, já cumpriu 5 no estrangeiro, aqui ele cumpre só mais 5. Computa quando iguais, quando o julgamento do mesmo crime é igual, computa. Atenua quando diferente, né? Então assim, crime de furto lá fora. Crime de furto lá fora, por exemplo, a penalidade lá é reclusão, a penalidade aqui é semiaberto, só que ele já cumpriu um tempo de reclusão lá, aí quando vem pra cá, o que vai fazer? Vai atenuar, aqui não era semiaberto, aí por exemplo, pode colocar o cara pra fazer algum serviço comunitário, alguma coisa do tipo, já que ele ficou 3 anos lá no fechado, sendo que aqui era semiaberto, entendeu mais ou menos a ideia? Então, computa quando iguais, né? Quando for diferentes, atenua, né? Esse é o que você tem que saber, computa iguais, diferentes, atenua. Como diz o maluco lá do peão lá. Computa iguais e diferentes, atenua. Letra A. Será, então, o cumprimento de pena no estrangeiro será convertido em pena restritiva de direitos? Não. Não é um padrão, né? O cumprimento de pena lá não é restringir direito. Pode ser restringir direitos, pode ser multa, pode ser sei lá. Ó, letra B. Deverá ser atenuado pena imposta no Brasil quando for pelo mesmo crime? Lembra pra mim. Computas iguais e diferente atenua. Computa iguais. Ele falou que atenua quando for pena imposta no Brasil, quando for pelo mesmo. Então, mesmo atenua? Não. Mesmo computa. Não poderá ser computado no Brasil em função da sua soberania. Nada a ver, né? Nada a ver. Tem nada a ver essa letra C. Letra D. O direito penal é internacional, considerando sempre automaticamente atenuado o seu cumprimento no Brasil. Não, esse bagunçou tudo internacional com o Código Penal brasileiro, nada a ver. Letra E. No Brasil, computa quando idênticos, atenua quando diversos. Matou a pau caveira. Esse é o rumo da aprovação. Letra E, né, de vamos estudar para passar nesse concurso público. Computa iguais e diferentes, atenua. Computas iguais e diferentes, atenua. Como diz o maluco lá. Vamos lá, questão número 5. Marque a alternativa correta, que representa o princípio da territorialidade. Vamos finalizar nossa aula aqui agora. Vamos lá, Elijotano. Letra A. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território internacional. Cheguei a inchar aqui. Não. 1000 anos de curso, aspira, não dá, né, velho? Ajuda nós. Aplica a lei brasileira internacionalmente. Olha, aplica essa lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território internacional. Esse aqui não é o conceito de territorialidade. Territorialidade está falando de coisas só no Brasil. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de tratados ou convenções dentro do território nacional, porque está falando de territorialidade, ele quer saber de territorialidade, não é de extraterritorialidade para falar internacional. Aplica-se a lei estrangeira
Dá para dar uma voadora de 2 pés nessa questão? Aplica-se a lei estrangeira, Jotano. Tempo de prova é ponto, ponto é aprovação, velho. Visão. Jotano, o cara falou aqui, ó, de territorialidade. Você vai continuar lendo essa alternativa mesmo, velho? Cá pra nós, corta pro pai. Pro pai, você vai continuar lendo essa... Aplica essa lei estrangeira, o cara falando de territorialidade? Não dá, velho. Não dá. Territorialidade é Brasil, é nós, aqui dentro só. Lei estrangeira aqui dentro. Territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Matou a pau, visão. Ó, o que ele falou aí? Territorialidade. Territorialidade, Jotano, isso é visão aí. O cara falou aqui, ó, de lei brasileira no território nacional, então é territorialidade. Extraterritorialidade é quando a lei brasileira vai lá para fora, vai para o exterior. Extraterritorialidade. Opa, quase não sai, travou a goela. Letra D. Então, letra C de caveira é a nossa resposta. Letra D. Aplica-se a lei brasileira com prejuízo de convenções. Letra E. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito nacional. Tratados, convenções com direitos nacionais. O Brasil faz tratados e convenções com ele mesmo? Tratados e convenções com direitos internacionais. Então, letra E, errada também. Letra C de caveira, nossa resposta. Matamos mais um aulão de questão de direito penal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tentei ser o mais claro possível. Repeti várias vezes muitas coisas, muitos conceitos aí pra ver se entrava na cachola suas, né? Que às vezes eu fico um pouco de receita, você não tá conseguindo entender do outro lado. Porque essa parte do direito é uma parte muito conceitual, então muita parte muito densa. Então às vezes fica difícil de absorver o que a gente consegue tá tentando passar pra vocês. Mas fiz o que pude. Um abraço, fica com Deus. E lembra, pra passar no concurso tem que ter visão, LJotano. Falou!